A Ju está aí também. Show de bola! Então, para fechar essa agora questão... vai dar certo. Isso. Aí. Juliana. Então, a gente esteve aqui com o Celso falando do... Né, ele falou bastante do background, mas a gente queria saber mais. Um ambiente tão rico, tem uma ação tão importante nesse ecossistema digital, de desenvolvimento, essa ponte entre os profissionais em formação, essencialmente os alunos, com o mercado. E aí fala mais um pouquinho para a gente, do quais são as novidades, o que se tem aí os links, e-mails, para onde esses alunos interessados aí a colaborar podem colaborar, enfim. Claro, tá bom. Bom, primeiro, obrigada, pessoal, por dar para a gente essa oportunidade aí de conversar um pouquinho com vocês e com a galera. É um prazer para a gente estar aqui com vocês. E peço desculpas, aquela hora minha conexão estava realmente muito ruim. Eu estava no trânsito e deram uma batidinha no meu carro, então eu acabei me complicando um pouco, mas está tudo bem, não aconteceu nada, então estamos aqui, né? Mas são os imprevistos, né, da vida. Bom, voltando aí, BeCrowd é um sonho que começou há um tempo atrás, de uma ideia do João, quando ele falou, bom, vamos fazer uma coisa legal, disruptiva, que mude um pouco esse formato padrão aí que a gente tem de prestação de serviços. Então, a gente começou a procurar e buscar, encontramos a antiga URI, né, Online Judge, que era já a plataforma, e a gente vem fazendo, então, desde quando a gente fez essa junção com o professor Naylor e o Jean, a gente vem trabalhando na melhoria da plataforma para trazer aí para os estudantes, para todo mundo, para os profissionais, cada vez mais uma plataforma que seja apta para treinamento, que as pessoas possam se desenvolver e que as pessoas possam, além desse desenvolvimento, buscarem oportunidades de trabalho. Porque a gente sabe que hoje é muito comum as pessoas prestarem serviços de onde quer que elas estejam, né? Então, quando alguém se cadastra na BeCrowd, preenche o seu cadastro e diz lá que está interessado em prestar serviços, em participar desse segmento de prestação de serviços, isso entra no nosso radar e a gente, então, começa a considerar esses estudantes, esses profissionais, como qualificados para prestar serviços em clientes. E aí a gente faz, então, a nossa plataforma acaba fazendo essa ponte. Simplesmente o fato de os alunos e de os usuários da plataforma preencherem os seus cadastros ali completos e identificarem para a gente que eles estão dispostos a trabalharem, a gente vai fazer todo o resto do background, a gente vai conectá-los com empresas que estão interessadas em contratar profissionais de tecnologia no mercado, seja no Brasil, seja fora do Brasil, porque a gente pode conectar com empresas ao redor de todo mundo. Então, eu acho que essa é a grande sacada disso, né? Você não precisa estar no lugar especificamente que a pessoa que vai receber o teu serviço esteja. Então, alguém na Austrália pode eventualmente pedir um programador Java ou pedir alguém que saiba, sei lá, uma outra linguagem, Hubs on Rail, e aí a gente vai conectar essa pessoa e vai existir uma prestação de serviços com pagamento e tudo mais. Então, isso é muito bacana. Acaba que, mesmo pessoas que já estão, muitas vezes, empregadas, elas podem fazer isso num horário de trabalho adicional, num horário extra que elas tenham e queiram dedicar para isso. Então, isso é muito bacana. Tá, Juliana, então me diga o seguinte, existe uma base de alunos inscritos, cadastrados, todos esses alunos, vocês, de alguma forma, fazem esse trabalho de saber as habilidades, ou existe algo adicional que esses alunos precisam fazer para, por exemplo, concorrer a alguma vaga possível de empresas pelo mundo inteiro que contactam vocês para esse tipo de serviço? Pode só falar um pouquinho disso? Os Claro. Alunos, ao se cadastrarem no ambiente, eles já estão lá mostrando as suas habilidades e podem já ser candidatos, ou existe uma etapa adicional que eles precisam fazer para também estarem concorrendo a possíveis vagas que existam? Por favor. Existe sim uma etapa que é o preenchimento do cadastro com a indicação que o profissional, o estudante ou o profissional está aberto a trabalhar, a ser procurado para trabalho. Porque, obviamente, que a gente não quer... Tem aquele profissional que ele entra na plataforma apenas para treinar e que ele fala assim, eu não quero trabalhar ou eu não quero me desenvolver nisso profissionalmente, eu só quero mesmo treinar e me divertir.
Então, esse cara a gente não quer ficar incomodando, obviamente, com um anúncio de vaga, com coisas assim. Então, o profissional, no momento em que ele vai completar o cadastro dele na plataforma, ele indica se ele está aberto a trabalhar, a receber ofertas. E no momento em que ele indica isso, nós fazemos todo o resto. Nós fazemos a seleção do que ele preencheu no cadastro dele, que linguagens que ele sabe, o que ele pratica, quais são os skills que ele tem, às vezes de uma linguagem, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo, sei lá, qualquer outra coisa, francês. Então, a gente vai deixando isso na base dele. E no momento em que os nossos clientes procuram profissionais, a gente faz essa conexão. Claro que muitas vezes, através de maratonas mesmo. Então, por exemplo, a gente tem uma galera lá que participou da maratona. A gente pega os colocados da maratona e fala, poxa, todas essas pessoas aqui podem ser acionadas para uma possível vaga, para uma entrevista de emprego. Então, é uma coisa muito bacana, porque a gente acaba fazendo essa conexão. E a gente sabe, né, que hoje em dia a busca por profissionais de TI no mercado é uma loucura, né, gente? É uma insanidade o número de vagas não preenchidas de profissionais de TI. Então, a nossa ideia é essa, assim, é trazer cada vez mais a plataforma para perto dessas pessoas, desses estudantes, dessas pessoas que se dedicam a isso, que é uma coisa muito bacana. Porque muitas vezes também a gente vem de um segmento de empresa multinacional. E existe uma cultura que está sendo, graças a Deus, modificada, que é aquela cultura de que muitas empresas buscam os profissionais nos grandes centros, né? Então, São Paulo, Porto Alegre, às vezes, Curitiba, mas não buscam fora. E a galera que é muito boa está muitas vezes fora desses centros, né? Esse pessoal não está necessariamente sentado em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Não, está sentado em Erechim, está sentado em, sei lá, qualquer outro lugar, às vezes em cidades menores, e que você fala, bom, eu não tenho acesso, né? O banco de dados de currículo das empresas não vai até essa localidade. Então, a vantagem da plataforma é essa. E se vocês me permitem falar, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que é muito bacana é que a gente quer muito desenvolver mulheres na plataforma. Porque também a gente quer ver igualdade aqui, né? Nós, mulheres, que sabemos da nossa luta, a gente ainda sente que no mercado de tecnologia a gente é minoria. Então, a ideia é que a gente olhe um dia e a gente fala, caramba, olha lá, 50% dessa galera aqui é mulher. É isso que a gente quer. Porque a gente sabe que tem tanta mulher no mundo, por que elas não se arriscam na TI, né? Então, nossa ideia é cada vez mais fomentar a ESG, fazer parceria para trazer mulheres para a TI, treinar essas mulheres. E a gente sabe que as mulheres são muito capacitadas para fazer. Então, um grande incentivo que a gente faz é esse. Juliana, nessa tua linha aí, eu faço parte do comitê diretor de competições da Sociedade Brasileira de Computação, e aí se envolve a Olimpíada Brasileira de Informática, que é para educação básica, ensino fundamental e médio, e primeiro ano universitário, e a maratona de programação. Né? A Olimpíada é uma competição individual, offline, a maratona em equipe, tempo real, né? E aí trabalha uma outra camada, além da habilidade de resolução em si, a capacidade de trabalho em equipe, o uso de recursos restritos, atendimento a prazo, né, horário rígido, foco, você aguentar a pressão, né, de ver outros resolvendo e você não. Exato. E assim, a gente tem eu sou professora, né, há décadas, e a gente sabe da capacidade das meninas. Tenho ótimas orientandas, tão boas quanto, né? Tem todos do espectro, tem tudo, né? Tem aquelas com mais dificuldade, como tem meninos, e tem aquelas, né, com potencial absurdo e que conseguem desenvolver esse potencial. O que acontece com as competições, mas assim, nem todas que teriam que tem esse perfil, que tem já habilidades específicas para exatas, entram em exatas, porque são cooptadas antes para outras áreas, né? A exatas e a computação e a TI não chegam até elas, ou não chegam de um modo tão interessante. Então, também não é só aquilo assim, da gente mostrar que é muito interessante, que elas são capazes. Exato. Dentro da TI, essa questão de desenvolvimento de resolução de problemas, né, competições, atrai ainda o menor número, né? Essa relação ainda é menor do que, no geral,
Costuma ser. Fora exato. Exatamente. E a gente, então, tem feito ações para poder atrair meninas. E a formação de equipes completamente femininas tem sido estimuladas. A gente dá vagas por representatividade na final brasileira da Maratona de Programação, onde a gente está aqui na fase 0, né? Excelente. E tem uma vaga para melhor equipe completamente feminina, 100% feminina. São 3 meninas, né? Pode ter uma reserva, mas na equipe são 3 membros. E quando esses membros são todos mulheres, né, eles concorrem a uma vaga na final brasileira. E aqui, nessa competição, a gente tem 15 equipes totalmente femininas. Que notícia boa! Fora as equipes mistas, fora várias equipes que tem com 2 meninas e um menino, ou com uma menina e 2 meninos, muitas equipes. E outras tantas só de meninos, né? E a gente quer muito que tenha muitos meninos também, que continue tendo muitos meninos, né? Aqui a ideia é que Luluzinha e Bolinha, né, tem espaço, né? Claro, antigas, claro. É isso aí. Da Luluzinha. E aqui tem 15 equipes de todas as regiões, o que é muito, muito bacana. Leandro, o Leandro Zatesco está aqui conosco. Você quer complementar, Leandro? Não, imagine, eu vou entrar... Vou fazer um mansplaining aqui, de modo algum, continue esse papo. Eu acho... Olha só, é bom essa troca. É bom essa troca. O Leandro é o parceiro do Sul, né? A gente está fazendo esse norte-sul aqui, do Caburaí ao Chuí. Isso aí. E aí é de norte a sul, porque é uma brincadeira do norte e do sul juntos, resultou na fase 0 e para todo o Brasil, para meninas e meninos... Enfim, o que é incrível, né? Aqui sabe tudo. Você sabe que vocês estão colocando essa questão aí, eu acho muito bacana que vocês tenham posicionado isso, que tem uma categoria especial, uma classificação especial para grupos unicamente femininos. E não eu tenho um filho de 14 anos e eu costumo dizer para ele... Por que às vezes ele fala, mamãe, por que eu vejo tantas coisas voltadas só para mulheres, tanto incentivo e não vejo os mesmos para os homens? Eu falo, meu filho, veja, eu teria que voltar 500 anos para te explicar, mas rapidamente é porque nós lutamos muito para chegar até aqui. E existiu uma época onde as mulheres nem votar podiam. Então, nós tivemos direitos que vocês... homens, passado, né? Exato. Muito tempo depois. E ainda hoje, meu filho, o mundo não é totalmente igual. Talvez no convívio onde você se encontra hoje, você vê muita mãe trabalhando, muita coisa. Mas essa é uma realidade muito nova, se você pensar. E aí, trazendo isso para o mundo da TI, o que seria um mundo de TI igual? Seria um mundo onde eu tenho 50% de homens, 50% de mulheres. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo à opção da pessoa. Eu estou me referindo só ao gênero, que muitas vezes eu sei que tem muitas outras coisas, tem muitas outras vertentes, mas querendo dizer, tem espaço para todo mundo. Toda minoria pode participar e é capaz de participar, né? E tem que se sentir empoderada para participar e saber que hoje em dia existe essa preocupação genuína das empresas. Nós, na BeCrowd, assim, desde que a gente criou a empresa, foi um ponto fundamental e de total acordo entre todos nós de que a gente queria exatamente isso, de que a gente quer mulher no time, de que a gente quer minoria no time, a gente quer tudo no nosso time, porque a riqueza está aí, né, gente? Em você ter diversidade dentro do ambiente que você está. Então, acho que é maravilhoso assim que a gente possa ter incentivo para as meninas, para as mulheres, para elas se mostrarem, participarem e encararem aí, porque a mulherada é boa mesmo. Eu só tenho medo de que daqui a 30, 40 anos, os meninos nós não vão ter que começar a criar cotas para eles, coisas para eles, porque a gente vai estar dominando tudo, né? Ô, Juliana, e tem um estudo que diz, e se a gente parar para pensar, isso, é que equipes mistas, né, são mais ricas, funcionam melhor. Então, para desenvolver um produto, por exemplo, você tem que ter vários olhares, né? Isso cabe também a minorias diversas, né? Você tem que ter um olhar múltiplo para aquele produto incorporar tudo isso, né, e caber melhor no mercado. Então, não é assistencialismo, não é uma coisa de querer, né, impor quem não merece, não é. E até porque muitas vezes acontece o seguinte:
a menina que tem o perfil, que tem habilidade para exatas e para TI, ela não é exposta a esse mundo. Ela é exposta a outros mundos, né? Então, o interesse dela vai para outro lugar, ou muitas vezes, até mesmo na família, a gente sabe isso acontece, né? De carreiras mais tradicionais. Exato. Né? Aí, cabe aqui, vai muita gente para medicina e direito, quando, na verdade, vai ser um profissional não tão feliz ou infeliz, ou não tão feliz quanto poderia se viesse para onde as suas habilidades naturalmente afloram. E o que a gente quer também com essas ações não é trazer todo mundo, né? Não é todo mundo que tem um perfil que vai gostar, que vai ser feliz em outro lugar. Mas aqueles que teriam, né, esse espaço como um espaço, né, de encontro mesmo, né, de satisfação, a gente quer alcançar. A gente quer mostrar que, olha, né, tem tudo isso aqui também. Exato, também é interessante e você se encaixa muito bem aqui nesse contexto. Exato. Né? E nesse mundo tem muitas meninas. É verdade. E a gente está aqui, assim, o nosso... Aqui na BeCrowd, assim, esse para a gente é um dos nossos objetivos primordiais, sabe? A gente tem essa preocupação com o ESG, com essa questão social, muito mesmo. O mindset, né? O pensamento de vamos deixar para as pessoas um mundo melhor do que aquele que a gente recebeu. Então, acho que essa é a ideia. E a tecnologia, ela faz muito por isso, né? Ela tem vertentes maravilhosas. Então, assim, eu acho que tá aí, tá ao alcance de todo mundo. Eu tenho a gente tem, né, o prazer de contar com algumas parceiras na BeCrowd, algumas empresas parceiras, como a Brazilians in Tech, que é um grupo formado de mulheres na tecnologia. A gente conta também com Grace, que é um outro grupo da USP, que é de meninas na tecnologia, que se desenvolvem até criação de uma pequena startup. E incrivelmente, olhando todas essas coisas, eu acabei descobrindo que, poxa, são muitas vezes meninas a partir de 9 anos que começam a se arriscar a resolverem problemas de TI e se desenvolverem na carreira com apenas 9 anos. E que muitas vezes, pasmem vocês, elas começam e começam a se cadastrar e fazem parte do programa porque elas têm uma alimentação e uma bolsa naquele programa. Então, muitas vezes, pela condição econômica bem difícil que a família atravessa, elas se cadastram nisso. E ali se descobrem talentos de, às vezes, 10, 11, 12 anos, e essas meninas começam a participar e ter a chance de melhoria para sua família, para si mesma, certo? De estudar. Você que é professora, Rô, você sabe como é, né? É importante a gente levar o estudo a sério, como é importante a gente saber que as pessoas estão levando a educação a sério, né, aqui no Brasil, nesse país. Então, eu como BeCrowd, eu sinto muito orgulho da gente poder ter essas parcerias e de poder propiciar, ainda que seja um pouquinho, um pedacinho da cadeia, uma plataforma onde as pessoas entram ali gratuitamente e podem melhorar e se treinar e amanhã se cadastrarem para prestar serviços e assim terem, então, uma condição de vida, uma qualidade melhor. Eu fico muito feliz que a gente possa contribuir um pouquinho com isso. Acredito muito nessa Juliana, e a tua participação aqui ressalta, né, essa diversidade e a presença de mulheres em diversos níveis da cadeia, né? Em cargos de liderança, né, em atuação na parte de divulgação, na parte técnica de elaboração, desenvolvimento, refinamento da plataforma, e usando a plataforma, né, como desenvolvedor, como estudante, etc. E aí a Unesp de Bauru, né, então está se manifestando aqui, que tem um grupo de mulheres lá bem atuantes também, e eu só não sei quem falou, não estou conseguindo ver aqui, Zatesco, se você complementa, mas ressaltou aí o nome de várias delas. Eu vi aqui a Arissa, Marie, Manu, Sofia. Muitas, Então, salve para essas mulheres. Isso aí. E é muito bacana vê-las, né? Em vários lugares a gente tem exemplos de técnicas, de meninas participando. E toda, né? Eu gosto também desse leque, né? Tem espaço, né, em toda a cadeia.
Então, que elas venham sempre, que todos venham sempre, são muito bem-vindos. Para a gente é muito importante, muito bacana que as pessoas estejam aqui num dia de sábado, né? Ensolarado em algumas localidades, um pouquinho mais frio em outras, mas que elas estejam aqui pensando no seu futuro, no seu desenvolvimento, fazendo uma coisa que gostam. Para a gente é muito bacana isso. E a gente trabalha para trazer isso exatamente para as pessoas. Assim, o nosso time na BeCrowd tem trabalhado muito duro, tem dedicado muitas horas de trabalho mesmo para conseguir trazer cada vez mais uma plataforma mais legal, mais interessante para todo mundo. O nosso foco é esse, a melhoria para toda essa galera aí. Eu queria só puxar o assunto de responsabilidade social, né? E também para ampliar agora, não só pelas desigualdades de gênero que a gente tem, mas também as desigualdades sociais, né? E até mesmo, como já foi colocado hoje aqui, sobre a questão de regiões, dos grandes centros e tal. Uma coisa muito bacana que a gente vê na maratona de programação, e a gente tem tentado, e a gente vê, né, esse compromisso da maratona até nos últimos anos, é tentar prezar pela diversidade, pela democratização, porque a gente sabe que quanto mais pessoas a gente consegue trazer, e quanto mais pessoas conseguem ter a oportunidade de vir participar, essas pessoas também começam a acessar essa rede de pessoas que estudam os problemas da maratona, e aí daqui a pouco você tem lá no interior de um estado, num lugar de difícil acesso, você tem umas pessoas que, por causa da maratona, estão estudando, às vezes, assuntos mais avançados, estão estudando conteúdos que não chegariam a essa pessoa, mas que essa pessoa teve acesso por conta até da BeCrowd, por conta do maratona de programação, por conta dos vários grupos que a gente tem na internet de programação competitiva, até o grupo da maratona de programação no Telegram. E então a maratona de programação ela tem um papel social muito importante, né? Muito fundamental. Muito fundamental, e a gente vê até as regras de classificação dos times da final brasileira, né, tentando achar esse equilíbrio entre aquilo que, claro, vai ser bom para o Brasil na final mundial, e a gente tem, né, a escolha dos times mais competitivos mesmo, nas vagas do tipo 1 que a maratona coloca, mas a gente vê também a importância que o comitê tem cada vez mais tentado adotar da democratização da representatividade, né, porque às vezes as pessoas não vêm a ser tudo aquilo que elas poderiam ser por uma questão de oportunidade. É claro que, às vezes, um homem branco da alta classe do Rio de Janeiro ou São Paulo, que consegue ter um monte de oportunidades e privilégios na sua vida, pode acessar as melhores instituições e vir a ser um campeão mundial. Mas por que, às vezes, uma menina no interior do Amazonas não poderia alcançar, né? E é importante que a gente tenha políticas para que as pessoas alcancem o potencial que elas têm, né? E a maratona de programação está nisso, com cada vez mais ações nesse sentido. Mesmo a fase 0, a gente prezou muito por essa questão da democratização, por essa questão, até mesmo quando a gente olha para o placar, né? Olhando para o placar agora, a gente está na metade da prova. É claro que tem time aqui dos mais competitivos que estão quase gabaritando da prova. Mas se você sai do top 15, né? O top 15 na final brasileira é as vagas do tipo 1, né? Mas se você sai do top 15, você vê que tem times que estão com 6 balões. Você chega ali na zona dos 6 balões. 6 balões é metade da prova, metade do tempo, metade da prova. Então não dá para dizer que a prova está mal ajustada ou que está fácil demais, porque ela foi pensada especialmente em que as pessoas possam vir, que possam se divertir, que possam brincar, que possam fazer balão para caramba, que possam voltar para casa felizes e se inscrever na maratona, né? Lembrando que o prazo de inscrição é segunda-feira, e que elas também acessem esse mundo da programação competitiva, né? Passem a resolver mais problemas no BeCrowd, passem a estudar mais, passem a interagir mais com outras pessoas, a aprender mais, e é muito, muito legal fazer parte de tudo isso, é muito legal ver que como o BeCrowd tem esse papel importante, né, da responsabilidade social, em levar esses conteúdos também para as pessoas por conta de tudo aquilo que promove. Eu adoro o BeCrowd, né, sou um parceiro aí de vocês já de longa data, desde que eu estava pertinho fisicamente da URI, quando ainda, né, antes da BeCrowd virar BeCrowd, enfim, e era muito legal trabalhar com eles, e tem sido muito legal trabalhar com vocês todos esses anos. Então, Juliana, assim, obrigado por estar com a gente hoje. Eu acho que eu tenho mais trabalho para fazer aqui das clarifications, que está bombando. Os times têm umas perguntas aí para
para serem respondidas, mas fiquem à vontade conversando. Tá muito legal essa conversa. Eu estou realmente gostando. Eu que agradeço e obrigada, viu, por prestigiar a gente. A gente também adora estar aqui pertinho de vocês. É muito bom a gente poder contar com pessoas tão bacanas como vocês. E reforçando essa... Juliana, por favor. Falar para toda a sua. Não, imagina, eu falo para caramba, viu? Se não me cortar, eu tenho que... Então somos 3 aqui. Não sei o Zatesco, mas pelo menos nós somos 3. Então tá bom, gente. Assim não me sinto tão mal. Mas uma coisa que eu acho que é bacana também... Somos 4, ele acabou de comentar. Que o Zatesco comentou, que é isso. É o incentivo às minorias. Porque não é assim tão simples, né? Quando você está em algum ambiente, você se sente minoria, você não se sente naturalmente parte daquilo, né? Então você não se encoraja para arriscar ou para participar de alguma coisa. Então, quando existe na cadeia de lá, no lado de lá, um incentivo a essa minoria, e aí o Zatesco tocou num ponto bom, né? A pessoa que não é o branco, hétero, no centro, que é o mais visado. Então, muitas vezes, a pessoa que é o negro, às vezes pobre, num centro longe, que está lá no Chuí, ou que está em qualquer outro canto, ele não se sente apto a concorrer com uma pessoa cheia de privilégios do outro lado. Então, quando você incentiva, você abre para essa pessoa, é como se fosse uma ponte, né? Você acaba sendo um construtor de pontes, que essa ponte é como se ela transportasse essa pessoa de onde ela está para onde uma outra de mais privilégio já se encontra. E aí você, então, começa a dar oportunidades para que eles se igualem. E é surpreendente o que a gente descobre com isso, né? Então, basicamente, assim, é isso, né? Eu sou uma entusiasta do tema, gosto muito, já quero me colocar à disposição. Dentro da BeCrowd, eu cuido da parte corporativa, jurídico, compliance. Então, já quero me colocar à disposição das pessoas também. Os nossos e-mails lá, links de contato, os e-mails também chegam até mim. Então, se alguém quiser trocar uma ideia, quiser falar alguma coisa sobre parceria, quiser bater um papo, eu estou sempre à disposição. Você não quer deixar um contato? Claro, ó, meu e-mail. O site direto. Léo, você pode pôr aí? Claro, pode deixar comigo. É juliana.miller, MULLER, @becrowds.com. .com.br. Desculpa, .com.br. Vou colocar aqui na tela, você confere se está certo, pode ser? Tá bom, lógico. Vamos lá. Isto? Isso mesmo. Tá certinho. Tá na mão. Escrevam, me liguem o que precisarem, vamos trocar uma ideia. Vai ser um prazer para mim. Muito que bem. Legal, muito bacana. Tudo bem, não estamos deixem agora... de completar, a galera que está ouvindo a gente, não deixem de completar o cadastro totalmente lá no nosso site. Sigam a gente nas redes sociais, venham participar cada vez mais das coisas da BeCrowd, se cadastrem para oportunidade de trabalho, vai ter muita coisa legal aí, gente. Esse ano que vem, vai bombar muita coisa boa, assim, vai ter muita oportunidade para quem quiser trabalhar, ganhar grana, vai ser bem bacana. Lembrando que a transmissão também está rolando no canal do BeCrowd. Isso aí. Isso. No YouTube do BeCrowd, tem também no YouTube da Maratona SBC. E muito bacana contar com isso. Essa questão de minorias, de garantia de acesso, essas competições e tudo que está associado a elas, né? Como esses ambientes, os juízes online, onde o BeCrowd aqui no Brasil, né, tem feito a diferença. Bom, e agora está se expandindo, né, para o mundo todo. Tem alguns cases assim muito assim emblemáticos, né? Eu também participo, né? Conduzo as ações junto à educação básica e a gente teve um destaque, né? 2 destaques ano passado. Vou falar de 3 casos, né? Mas teve caso de meninas de 9 anos na modalidade de iniciação, nível júnior, uma delas de escola municipal da zona rural. E uma mente, né, resolvedora de problemas, assim. Brilhante, né? Modalidade de iniciação é você lidar com o raciocínio lógico, né, com processos mentais, né?
classificação, o maior, menor, organização, abstração, reconhecimento de padrão, mas sem, de fato, né, codificar, né, usar o computador para poder, né, resolver o problema em alguma linguagem de programação. É o pré, né? O tal do pensamento computacional. Bom, a gente vê um caso, né, com tão menos oportunidades, né? Aproveitar essa oportunidade, mostrar assim, né? Caramba, né? Tem talentos em todos os lugares, em todos os níveis. É preciso a gente alcançar, né? Esse material humano tão valioso, né? O ser humano é valioso por si só. Então, tem o caso dessa menina e uma outra menina também de 9 anos, também de escola pública, já estudante de um colégio militar, né? E aí, enfim, uma estrutura, os colégios militares, eles têm uma estrutura melhor, mas também públicos, também com restrições, com menos possibilidade do que as escolas particulares, que, né, a gente sabe que tem todo um aparato, né, maior. E vários exemplos de escolas particulares, tá? No caso de 9 anos, aqui a gente citou as 2 melhores classificadas foram meninas de escolas públicas. E um caso de um aluno, aí não foi de informática, mas foi da OBMEC, de uma comunidade indígena, um menino no ensino médio, com destaque na OBMEC, que chegou a mim, eu convidei para o mestrado, ele faz mestrado comigo, ele não sabia o que era loop, o que era uma variável em termos de memória. E hoje ele programa em C++, e ele é uma ótima cabeça pensante, a gente está com resultados maravilhosos. Então, é isso, né? É a gente trabalhar a habilidade de pensar, né? De analisar, de ter uma análise crítica, de propor soluções, tomar decisões, que coisas como, né, isso que a gente faz nesse contexto, né? Trabalha essas habilidades, né? Eu fico muito feliz de fazer parte desse ecossistema. Muito legal, Rô. Esses exemplos que você deu, assim, são brilhantes. Eu fico emocionada com esse tema, porque, especialmente agora, depois de quase 2 anos de pandemia, né, que passamos, eu ouvi muitas histórias. Eu faço programa de mentorias também numa faculdade para alunas negras, na faculdade aqui de São Paulo, chamada Zumbi dos Palmares, alunas negras do direito. E eu ouvi delas muitos relatos de que na comunidade que elas viviam, as crianças ficaram um ano inteiro sem aula, porque não existia uma possibilidade de conexão, não tinha um computador, um tablet. Então, de fato, as escolas fecharam e elas ficaram sem aula. E eu falo assim, essas pessoas que ficaram lá 1, 2 anos para trás são as mesmas que vão concorrer com aqueles nossos filhos que tiveram todos os recursos possíveis e disponíveis ao seu alcance e que muitas vezes mal valorizaram esses recursos, né? Porque a gente sabe que existiu uma má valorização. Então, quando você me conta que uma menina da escola pública de 9 anos conseguiu fazer alguma coisa assim, eu falo, poxa, isso é brilhante. Como é que a gente pode não valorizar isso num país tão diverso como a gente tem no Brasil, né? Com tanta coisa bacana. Então, realmente, parabéns por fazer parte aí, por ser uma entusiasta desse tema. Nós também somos, conta com a gente sempre. E vamos em frente ajudando, né? Porque cada vez que vem uma outra pessoa se junta à causa, a gente consegue melhorar, né? Isso, cada ação dessa é importante nesse todo, né? O Brasil cresce, né? O mundo melhora com essas nossas ações, não tem jeito. É cada um dentro do seu escopo, com o seu alcance maior ou menor, mas tão importante esse processo. Fora a gratificação pessoal que traz para a gente vê que a gente ajudou uma vidinha a melhorar, né? Você pega esse menino que você deu exemplo, eu imagino que você olha hoje ele programando e você fala assim, meu Deus, que bacana, que bom que eu fiz isso, né? Que bom que eu dediquei meu tempo apenas e fiz isso. Olha só, eu tô, né? Às vezes você está tirando essa pessoa de um problema, você está tirando ela da rua, você está, no caso dele, talvez que não fosse ter a possibilidade de aprender a programar, então é muito bacana. O Zatesco, o Leandro Zatesco, faz parte do comitê organizador de um evento latino-americano, né, de uma área específica, Grafos, que vai ser lá em Curitiba, e esse aluno é um dos meus alunos que vai apresentar um trabalho. Então, ele vai participar? Ver isso. Você está toda orgulhosa. Sem dúvida, né? Muito bom. Olha só. Que legal, hein? Que legal. Mas é muito gratificante, né? Eu hoje sou professor da UTF-PR aqui em Curitiba, que é a minha cidade natal, né? Onde
onde nasci, cresci, casei, e aí, depois de que casei, eu passei no concurso para a UFFS, Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, onde atuei desde 2012 até 2016, quando vim transferido para o TFPR. E uma coisa muito interessante sobre a FFS era que, na época, eu não sei como as coisas estão hoje, mas ela era a instituição federal do país com a maior porcentagem de estudantes oriundos do ensino médio público. E, na época, acho que era 94%, alguma coisa assim, dos seus estudantes eram oriundos do ensino médio público. E aí era muito interessante você ver, assim, às vezes aquela pessoa que estava nem em Chapecó, às vezes numa cidade menor ainda, mas próxima, né? Porque Chapecó é um grande centro num raio de uns 200 quilômetros. E aí você tinha ali uma pessoa que jamais teria a oportunidade de ter acesso a uma universidade federal, e essa pessoa acabou conseguindo chegar numa universidade federal, e essa pessoa conseguiu entrar, por exemplo, num time da maratona de programação, participou da maratona de programação, e por conta da maratona, depois foi fazer mestrado numa grande instituição, depois entrou numa grande empresa, está trabalhando, está ganhando bem, né? E você vê como às vezes, e uma coisa que eu sempre falo desde aquela época, assim, me marcou muito, é que às vezes as pessoas só precisam de uma oportunidade. E eu acho que isso que a gente está vivendo hoje aqui, e que a BCrowd tem um papel importante, e a maratona de programação tem um papel importante, é isso. Às vezes as pessoas só precisam de uma oportunidade. E as pessoas que estão nos assistindo, estão passando a tarde conosco aqui, né, os times também, nunca duvidem do seu próprio potencial, nunca coloquem sobre você mesmo, né, um estigma de, isso não é para mim. Imagina, olha só, os times da Unicamp já quase gabaritando a prova, e a gente nem chegou na metade da prova. Nunca se compare com os outros, né? Se compare apenas com você mesmo, aquilo que a Rosiane já falou também, né? É uma competição, mas você está competindo contra você mesmo, né? Você está competindo contra o teu eu de hoje, competindo contra o teu eu do passado, né? O que importa é a jornada, o que importa é o aprendizado, o que importa é o que você está estudando, o que importa é você estar carregando para a tua carreira, para o teu futuro, né? As oportunidades que você está conseguindo ter, a rede de contatos, né? E o BCrowd tem papel importante nisso também, né? Nesse estabelecer pontes entre as pessoas e as empresas. Isso é o que importa, né? A brincadeira aqui da prova é só uma brincadeira, mas é muito bacana a gente ver aí, por exemplo, metade do tempo da prova já rodando, e tirando ali o top 15, a gente tem metade dos problemas feitos. Então, isso está muito legal, tá muito bacana ver essa festa de balões acontecendo hoje. Vocês podem continuar na conversa aí, gente. É muito legal isso mesmo, viu? Tem toda a razão. Eu sempre costumo dizer, né? Ninguém é bom em tudo, né? Às vezes a gente é bom em muitas coisas, a gente às vezes não é tão bom em muitas coisas, mas é muito bom em uma única coisa. O importante é a gente estar feliz naquilo que a gente faz, vai navegando e a gente vai aprendendo, porque muitas vezes a gente não se arrisca porque a gente nunca tentou fazer alguma coisa, mas quando você começa, e ali pequenininho, é o que você falou, você vê a turma da Unicamp, às vezes lá no primeiro lugar, você fala, pô, eu sou ruim, nunca mais eu vou. Não, vai criando, vai ganhando experiência, vai praticando. Cara, vai chegar uma hora que você vai estar ali muito bem, e é para a tua realização própria, né? Não é para de mais ninguém. E tem oportunidade para todo mundo, né? Não é só o time que chega em primeiro que tem oportunidade, são milhares de pessoas que vão ter oportunidade. Isso que a gente sempre tenta salientar. Lá na BCrowd, quem mostrar para a gente que tem interesse de prestar serviço, de seguir, de participar corporativamente de alguma coisa, poxa, bacana, tá no nosso radar dentro de um lugar super especial para a gente, porque a gente com certeza vai em algum momento acionar essa pessoa, fazer um contato para que, olha, vamos lá, o que você tem de bom, o que você conhece em termos de linguagem, e aí tentar conectar essa pessoa, como você falou, acaba se tornando uma grande rede, né, de network para a gente conectar pessoas também, que têm o mesmo interesse e que querem buscar uma melhoria. Então isso é bem bacana. Acho muito bacana isso que a maratona traz. O Carlinhos está chegando? Chegou. Olha só! Eu podia ter chegado antes se eu não tivesse me empolgado tanto. Pessoal, vamos arrumar a bagunça aí que o chefe chegou. E aí, então eu me despeço. Seja bem-vindo. Boa tarde. Não quero mandar ninguém embora, não. Não, imagina, Carlinhos. Eu vou continuar te ouvindo aqui.
Olha, um beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês aí por falarem comigo. Gostei muito. Vocês são muito bacanas. Valeu, Juliana. Muito legal. Tá bom? Um beijão para todo mundo. Tchau, gente. Tchau.